Sabe aquela história de que PHP morreu? Pois é, parece que esqueceram de avisar o próprio PHP. A verdade é que a linguagem não só está muito viva, como está evoluindo e ficando cada vez melhor. E a prova mais recente disso está aqui, o PHP 8.5. Bora ver o que ele tem de novo? E para a gente começar quebrando esse mito de vez, olha só esse número, 74%. É isso mesmo, o PHP ainda roda em cerca de 74% de todos os sites da internet. Isso não é sobreviver, gente, isso é dominar. Pensa aí, gigantes como WordPress, Magento ou frameworks super modernos como Laravel e Symfony, o que todos eles têm em comum? PHP na veia. Tá, mas qual que é o segredo para essa longevidade toda? A grande força do PHP está na sua evolução constante e, mais importante ainda, previsível. Não tem aquela coisa de uma mudança radical que quebra todo o código. Pelo contrário, é um ciclo certinho de melhorias todo ano. A cada nova versão, a linguagem fica mais forte, mais limpa e mais produtiva para a gente trabalhar. E essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. Desde o PHP 7.4, lá em 2019, passando por toda a modernização da série 8, até chegar agora no 8.5. Cada um desses pontos é um passo à frente, sabe? É um compromisso com a melhoria. Novas ferramentas, mais performance e um caminho claro para o futuro. É um plano de voo em que dá para confiar. Então, o que a gente vai ver hoje? Rapidinho. Primeiro, vamos reforçar por que o PHP continua sendo esse gigante da web. Depois, a gente mergulha de cabeça no PHP 8.5 com foco especial no famoso operador pipe. Vamos ver também outras ferramentas novas para o dia a dia e, para fechar, entender como tudo isso prepara a linguagem para o que vem pela frente. Beleza, vamos ao que interessa. O PHP 8.5 não chegou para reinventar a roda, tá? A ideia aqui é outra. O foco está em 3 pilares principais. Primeiro, deixar o código mais legível, mais expressivo. Segundo, aumentar nossa produtividade com umas ferramentas bem inteligentes. E terceiro, claro, deixar a linguagem ainda mais robusta, mais parruda para o mundo real. E essa tabela aqui resume o impacto de um jeito bem claro. Pensa só, antes, para encadear funções, era aquela confusão de parênteses um dentro do outro. Agora, operador pipe, limpinho. Para pegar o primeiro item de um array, tinha que fazer uma certa gambiarra. Agora, uma função simples, array first. E o pior de tudo, um erro fatal que não dava pista nenhuma. Agora, a gente tem um stack trace completo. São melhorias que impactam diretamente a qualidade do nosso trabalho. Ok, vamos falar da estrela do show. A novidade que muita gente estava esperando. O operador pipe. Ele nasceu para resolver uma daquelas dores de cabeça clássicas, sabe? Aquele emaranhado de funções, uma dentro da outra, que fica quase impossível de ler e mais difícil ainda de dar manutenção. Quem desenvolve com PHP há um tempo com certeza já passou por isso. Uma única linha de código que parece mais um enigma, cheia de parênteses, aí tem que ficar lendo de dentro para fora, tentando decifrar o que executa primeiro. É confuso, cansa a vista e, vamos combinar, é um prato cheio para aparecer bug. E olha só a mágica acontecendo. No antes, a gente vê bem essa leitura de dentro para fora. Primeiro o trim para tirar os espaços, depois o STR maiúsculo para deixar maiúsculo e, por último, o STR heavy para inverter. Agora, olha o depois. Com o operador pipe, o fluxo é natural, da esquerda para a direita. O resultado de uma função é literalmente encanado para a próxima. O código fica mais limpo, muito mais intuitivo e, fala sério, bem mais elegante. E a comunidade, claro, já está de olho no futuro. Esse comentário do Reddit resume bem a discussão. O operador pipe por si só já é excelente, mas o potencial dele vai ser gigantesco quando combinado com algo chamado aplicação parcial de função, ou PFA. Basicamente, é a capacidade de preparar uma função com alguns argumentos antes de usá-la, tornando o pipeline ainda mais flexível. Ou seja, o PHP está construindo uma base para um estilo de programação funcional ainda mais poderoso lá na frente. Mas nem só de operador pipe vive o PHP 8.5. A versão trouxe um monte de outras ferramentas. Algumas parecem pequenas, mas o impacto no dia a dia é enorme, focando sempre em simplificar a vida e aumentar a produtividade. Vamos começar com duas funções que parecem simples, mas que resolvem uma dor de cabeça antiga. Array first e array last. Antes, para pegar o primeiro ou último valor de um array, a gente usava reset ou end. O problema? Essas funções tinham um efeito colateral chato. Elas mexiam no ponteiro interno do array.
Isso podia criar uns bugs bem silenciosos e difíceis de achar em outras partes do código. Agora não, é uma operação direta, simples e, o mais importante, segura. E a reação da galera diz tudo. Esse comentário aqui é um ótimo exemplo do sentimento geral. Como é que a gente não tinha isso antes? Essa empolgação com uma coisa que parece tão simples só mostra quanto essas pequenas melhorias de qualidade de vida fazem uma diferença danada no dia a dia de quem programa. Agora uma novidade para quem bota a mão na massa no servidor. E olha, isso aqui é uma mão na roda. Acabou aquela caça ao tesouro para achar o que mudou no php.ini. Chega de rolar aquela tela infinita do PHP em fio. Agora é só rodar um comando. php-ini igual a diff. Pronto, ele mostra só o que foi alterado do padrão. Para diagnosticar problemas ou migrar de ambiente, isso vai economizar um tempo precioso. E por falar em diagnóstico, essa aqui é uma mudança gigantesca. Sério, quem nunca se deparou com aquele erro fatal, tipo tempo máximo de execução excedido, e o script simplesmente morria? Sem deixar rastro, sem dar uma pista de onde veio o problema, era um beco sem saída. Agora, acabou isso. O PHP 8.5 passa a gerar um stack trace completo, mostrando toda a trilha de chamadas que levou ao erro. Para debugar, especialmente em produção, isso é ouro. Bom, mas evoluir não é só colocar coisa nova, né? É também arrumar a casa, limpar o que não serve mais. E é exatamente esse o papel das depreciações. Não é sobre perder funcionalidades, mas sim sobre fazer uma faxina geral, preparando o terreno para o que vem aí, como um futuro PHP 9 mais seguro, mais consistente e pronto para inovar. Essa ideia é super importante. Quando se remove uma sintaxe antiga, uma função que tinha brechas de segurança, a linguagem toda fica mais leve, mais fácil de manter. E no final, todo mundo ganha com isso. Tanto a equipe que desenvolve o PHP, quanto nós que usamos a linguagem para criar as aplicações. Dando uma olhada na lista, a gente vê umas faxinas bem significativas. Por exemplo, o uso de crases para executar comandos no shell, isso era meio perigoso e agora está de saída. Aqueles métodos mágicos de serialização, como _sleep, também estão dando lugar a opções melhores. Até coisinha pequena, como usar integer em vez de int, está sendo padronizado. São vários ajustes que, no conjunto, deixam o código mais seguro e mais claro. No fim das contas, o PHP 8.5 não é um ponto de chegada. É mais um passo firme na jornada de uma linguagem que se recusa a ficar parada no tempo. Com foco em código limpo, produtividade e um caminho claro para o futuro, a pergunta que fica não é mais se o PHP está vivo, mas sim como nós, como comunidade, vamos usar toda essa evolução para construir a próxima geração de aplicações na web.